Melhorou. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 1. Caio trouxe aqui, irmãos. Quinta-feira nós falamos sobre isso um pouquinho. E eu falei que eu ia falar também hoje no domingo, porque a igreja está crescendo, e louvado seja Deus por isso. E Deus tem levantado os recursos através dos irmãos, através de quem Ele quer para cumprir a sua vontade. E esses dias, um empresário de jogador de futebol que nos acompanha pela internet e fez uma venda de um jogador e pediu o Pix da igreja, porque ele queria dizimar aqui. E mandou 10 mil reais de dízimo para a nossa igreja. Irmãos, eu estou dizendo isso não por causa do valor, mas quero ressaltar isso aqui, porque tem pessoas de fora que confiam no nosso trabalho. E eu louvo a Deus por isso. E esses dias agora, um empresário de Miraí, não cristão, pediu o Pix da igreja também, um empresário de Miraí, e mandou um dízimo de 10 mil reais para a igreja. Irmãos, ou a obra vai ou ela vai, né? Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus como pastor, irmãos. Eu estou falando disso aqui porque eu louvo a Deus como pastor, que nós temos uma igreja generosa. E todos os projetos que nós lançamos, a igreja abraça. Mas eu quero que você confie no Senhor, naquilo que Ele tem feito neste lugar. Porque pessoas de fora estão confiando no sobrenatural do Senhor. E você que está aqui, alimentando dessa mesa, vivendo o milagre deste lugar, precisa também acreditar. E nós vamos viver o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 1. Você que não tem a Bíblia pode acompanhar comigo pela televisão. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Verso 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Pai, obrigado pela sua palavra. Deus, a tua palavra é inerrante, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a alma a ponto de dividir juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A minha oração nessa noite é que o Senhor tome a minha vida com sabedoria, com graça, para que eu possa transmitir tudo aquilo que está contido nesse texto e aquilo também que está contido no seu coração. Deus, que as mentes e os corações aqui estejam rendidos, receptivos à tua palavra. Envia uma comitiva de anjos ao redor dessa igreja, à frente, atrás, Senhor, do lado e do outro, para cercar este lugar, e qualquer interferência maligna seja repreendida pelo sangue de Jesus. Que a tua palavra encontre corações abertos, quebrantados, para poder gerar salvação, cura e milagres. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 17. Aqui inicia a história do tão conhecido profeta Elias. Se nós olharmos o livro de 1 Reis, nós vamos observar que muitos dos reis que passaram, para ser exato, 19 reis que antecederam Acabe, foram reis que
estavam desviados dos mandamentos do Senhor. Foram reis que não andaram segundo a palavra do Senhor. E quando a gente observa a palavra de Deus, um rei chega, sai, outro rei é levantado, esse rei sai, outro rei é levantado, e assim acontece por muitos e muitos anos. Quando a gente vê a história de Acabe, quem reinava nessa época era um rei chamado Acabe, um rei que deixou ser levado, porque ele transgrediu os mandamentos do Senhor. O primeiro erro de Acabe foi ter casado com uma mulher de fora. Ele casa com uma mulher endemoniada chamada Jezabel. Jezabel, ela era uma mulher mundana, idólatra. Jezabel, ela era uma mulher assassina, matava profetas. Aos poucos, aquela mulher, exercendo influência sobre aquele rei, dominou a mente e dominou o coração daquele rei e fez dele o que ela quis. Podemos dizer que Acabe era como se um boneco na mão de Jezabel. Teve um momento que ele pediu a vinha de Nabote, e Nabote recusou dar a vinha a ele. E ele vai para casa triste e ele fala com ela. Porque ela olha para ele e diz: por que você está desse jeito, está triste? Ah, porque eu pedi a vinha de Nabote, ele não me deu. Ela falou assim: a vinha vai ser sua, eu vou matar Nabote e vou te dar a vinha dele. A mulher atribulada, irmãos. E como acontecera com Salomão, aconteceu também com Acabe. Essa mulher não bastava ser ímpia, idólatra, assassina, com coração perturbador. Essa mulher, ela induziu Acabe ao erro. Ela mandava nele, ela, embora fosse a sua esposa, ela dava ordem e desmandava no seu reinado. E ela induziu Acabe a adorar o Deus dela, o Deus Baal, o Deus dos Sidônios. Israel, irmão, estava num momento obscuro nesse momento. A idolatria imperava. Acabe fez poste ídolos, fez imagens para adoração a Baal. E o povo de Israel, que foi criado, foi colocado em seu coração que era para adorar somente um Deus, somente um Senhor, se render somente a Ele. Agora Israel se prostra diante de um Deus que não é de verdade, o Deus Baal, porque assim a sua mulher incitara esse homem a viver. E ele, como rei, ele induz uma nação inteira ao pecado, à idolatria. E é nesse momento de escuridão na história, é nesse momento de muita idolatria, pecado moral, pecado espiritual, todas as coisas acontecendo, é que aparece um homem chamado Elias. Quando a gente olha a palavra no verso de número 1, o texto vai dizer Elias, o tesbita. Essa palavra então, ela está fazendo junção entre o capítulo 16, que está contando a história, daqui a pouquinho a gente vai passar aqui, a história de Acabe, como Acabe estava vivendo, e é nesse momento que Elias aparece. Então, o texto diz, Elias, o tesbita. Elias era de uma cidade simples, uma cidade desconhecida, uma cidade que não tinha fama, das regiões de Gileade. Elias não tinha título, ninguém sabia quem era Elias. Elias não tinha nome como profeta. Elias não tinha influência diante do reinado. Um homem aparentemente simples, de uma cidade simples, resolve chegar na história. Na verdade,
Deus projeta esse homem simples, de uma cidade simples, para combater o erro que Israel estava vivendo. E aqui eu preciso abrir um parêntese, que é de lugares simples e homens simples, que Deus realiza grandes propósitos. É de lugares que ninguém imagina, é que algo acontece, o sobrenatural. Vocês lembram de Natanael? Encontramos Jesus, o Nazareno. Aí ele olha e pergunta: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Na visão de Natanael, Nazaré não podia manifestar nada. Mas é naquela cidade que vem o Filho de Deus montado num jumentinho. Ele entra em Jerusalém, é criado ali naquelas regiões. E através da sua vida vem a salvação para todo aquele que crê. De uma cidade simples como Belém, criado em Nazaré, a maioria dos milagres dele em Nazaré, desses ambientes, Deus tira um grande homem, na verdade, o maior de todos, Jesus. Quando a gente olha a história, a gente percebe que é de lugares simples e homens simples que Deus faz grandes coisas. Moisés, apacentando as ovelhas do seu sogro, é ele que Deus vai usar para libertar o povo que está sob a escravidão. Davi, um homem que estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, é ele ungido do Senhor. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou trazendo ao seu coração que quando Deus quer cumprir a sua vontade, que quando Deus quer fazer algo, que quando Deus quer realizar o seu propósito, olha para mim, quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer realizar algo, quando Deus quer operar algo, não importa o lugar que você esteja, não importa de onde você vem, se Deus for com você, é através da sua vida que Ele vai cumprir a sua vontade sobre essa terra. Eu creio nessa palavra. Tem alguém aqui que crê comigo? Então são homens simples, lugares simples, pessoas simples, que Deus faz grandes coisas. E ninguém dava nada por Tisbe, uma cidade talvez desconhecida. E é de lá que vai vir um homem que vai confrontar o pecado de Acabe, confrontar o pecado de Israel. E a gente vai ver isso no desenrolar do texto. Então vamos lá, primeira lição. A gente vê que é de lugares simples, pessoas simples, que Deus faz grandes coisas. Você precisa crer nessa palavra. Porque talvez você está num contexto onde você olha todos ao seu redor e fala assim: como é que Deus vai fazer alguma coisa através de mim? E você precisa olhar não a sua grandeza, mas o tamanho da grandeza do Deus que você serve. Então Elias, o tesbita, o nome Elias significa Jeová é meu Deus. Isso também tem um ensinamento aqui. Aí ele vai dizer dos moradores de Gileade, ele vai dizer a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Fala comigo: perante cuja face eu estou. Pensa só, um homem de uma cidade simples, sem influência nenhuma, sem ser conhecido, apresenta diante de um rei. Pensa só na figura, no momento. Um homem simples, vestido de peles, talvez até de animais, ele vai apresentar diante de um rei, e ele vai dizer assim: tão certo como vive o Senhor, perante cuja a face eu estou. Elias não era conhecido por Acabe, mas Elias era conhecido por Deus. Eu vou falar de novo. Elias não era conhecido por Acabe, mas Elias era conhecido por Deus. Elias não tinha influência no reinado de Acabe, mas Elias estava face a face com Deus. Elias talvez não tinha influência de amizade para ele chegar lá, mas Elias tinha um grande amigo, e ele estava face a face com esse amigo. Tem alguém que está entendendo essa palavra aqui comigo? Tem alguém que está compreendendo aquilo que o Senhor está começando a liberar sobre o nosso coração?
Talvez você não tenha influência, você não tenha amigo, talvez ninguém te conhece. Mas se você tem um amigo chamado Jesus, ele vai te colocar, aleluia, ele vai te colocar onde ninguém vai poder te colocar. Ele vai te levar a lugares onde ninguém vai te colocar. Ele vai fazer você chegar aonde ninguém tem capacidade de fazer você chegar. Perante a cuja face eu estou. Ele está falando assim: Acabe, você não me conhece, mas o Deus de Israel me conhece, porque eu sirvo a Ele e eu estou face a face com Ele. Elias não era conhecido pelo povo. Elias não tinha intimidade na terra, mas Elias tinha intimidade no céu, porque ele estava face a face com Deus. As portas podem estar todas fechadas para você, mas se tiver contato no céu, irmão, esquece. Se você está com contato com Jeová, acabou. As portas vão fechar, Jeová vai lá e falou assim: fechou aqui, eu vou abrir lá. As coisas estão acontecendo errado aqui. Um homem se levantou contra a sua vida aqui. Aí Jeová fala assim: tem contato comigo, eu vou abrir mais 10 portas para cá. Sabe por quê? Aquele que anda com Deus, meu irmão, Deus cuida dele. Aleluia. Então ele vai dizer que ele está face a face com o Senhor. Aí ele vai liberar uma palavra. Olha a palavra que esse homem vai liberar: não haverá chuva nem orvalho segundo a minha palavra. Isso aqui a gente precisa aprender, irmãos, porque a gente acha, e eu preciso te ensinar sobre isso, a gente acha que Elias aparece do nada, Giovanni, na história e fala assim: eu vou fazer uma loucura agora, vou aparecer lá diante do rei e vou falar que não vai chover. Confissão positiva, ela é perigosa da teologia da prosperidade, porque ela ensina que você tem que liberar uma palavra e essa palavra vai decretar algo, e esse decretar algo, Deus vai ouvir aquilo que você está decretando e Ele vai lá e vai cumprir aquilo que você quer. A teologia da prosperidade ensina isso. E tem gente que pega esses textos fora do contexto e baseia falando assim: eu vou liberar a palavra e Deus vai criar aquilo que eu ainda não estou vendo, mas eu estou liberando a palavra. Aí a pessoa vai lá: Senhor, eu quero casar esse ano. Não juntou dinheiro para nada, aí quer casar esse ano. Quem está aqui comigo? Senhor, esse ano eu vou trocar de carro. Vai trocar de carro, mas você não está economizando nada. Aí você está liberando a palavra e quer que Deus cumpra embaixo, se você não é organizado. Aí a gente está criando coisas para Deus ser obrigado a fazer, e isso não funciona. Porque a oração do Pai Nosso não ensina a minha vontade. A oração do Pai Nosso ensina a vontade do Pai na terra. Faça a tua vontade, não a minha. Lembra de Jesus no Getsêmani? Ele vai orar: se todavia passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu desejo, como eu quero, mas como tu queres. Aí tem gente que acha que Elias do nada aparece na história e chega assim: eu vim aqui falar uma coisa, eu preciso te dizer. O quê? O que você quer falar? Eu quero falar que não vai haver chuva, não vai haver orvalho, eu só vim do nada. Não é verdade. Ele está liberando uma palavra, mas segundo a palavra de Deus. Por quê? Eu te mostro isso dentro das Escrituras. Ele está baseado dentro da lei, dentro da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 11, coloca comigo na televisão e você vai observar. Elias está profetizando aquilo que já estava na palavra. Deuteronômio 11, 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane. Olha o texto: e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. 17. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele e não haja, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. O que está dizendo aqui? Se vocês inclinarem para outros deuses, o céu vai fechar. Elias não está tirando uma profecia do nada, ele está profetizando segundo a palavra de Deus, que já havia sido liberada lá atrás. Quer que as coisas aconteçam? Viva a palavra, profetiza a palavra,
libere a palavra, ande na palavra, ouça a palavra, obedeça a palavra, caminhe na palavra, guarde a palavra. Meu irmão, nós precisamos entender que aquilo que vai acontecer e vai funcionar na minha vida e na sua vida é se nós andarmos consoante a palavra de Deus e não segundo as inclinações do nosso coração. Aí ele vai profetizar segundo a palavra de Deus. Agora eu preciso te mostrar qual era o contexto. 1 Reis 16, 32. Nós vamos ver que Israel estava corrompido. Olha comigo esse texto, 1 Reis 16, 32. Olha o que está acontecendo. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Está falando de quem? De Acabe. Que ele havia edificado um altar a Baal. Olha o 33. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Irmãos, Acabe chegou a irritar Deus mais do que todos os reis malignos que passaram antes dele. Porque o que está acontecendo? Ele levantou um altar a Baal. E por que então que Elias está profetizando que não haverá chuva? Por causa da palavra de Deuteronômio. Porque o povo está em idolatria, o povo está em pecado. Agora eu preciso te ensinar algo precioso para a sua vida e para a minha vida. Elias está liberando uma palavra, porque também Baal era o Deus da chuva. Eles adoravam Baal como Deus da fertilidade, da agricultura, que mandava as primeiras e as últimas chuvas. O que eles pensavam? Vamos adorar Baal. A gente planta, Baal manda a chuva, e no final do ano, quando precisarmos de chuva novamente, ele vai mandar a chuva de novo. E era assim que o povo estava corrompido. Aí aparece Elias do nada, somente querendo profetizar? Não. Elias agora está batendo de frente com esse Deus que toda uma nação estava servindo. Toda uma nação acreditava que Baal mandava chuva. Apesar de conhecer o Deus de Israel, toda uma nação acreditava que Baal era um Deus da fertilidade, que mandava as chuvas necessárias para eles colherem grandes bênçãos. Elias está aparecendo agora, dizendo assim, em outras palavras, para clarear vocês, Elias está dizendo assim: se vocês seguem a Baal, se vocês andam e adoram Baal, se vocês inclinam adorações para Baal, e Baal manda a chuva, agora eu estou dizendo, não haverá chuva. Eu quero ver Baal fazer chover. Agora eu estou liberando uma palavra, que segundo a palavra, a minha palavra, não haverá chuva. Vamos ver quem é maior, o Deus que eu sirvo ou o Baal de vocês. Está aqui no texto. Era um desafio para Baal. E a gente vai ver isso aqui, porque teve mais desafios contra os profetas de Baal. Irmãos, eu preciso te alertar sobre isso. Por que os céus vão fechar? Porque não tem nada, olha aqui para mim, não tem nada que faça os céus fecharem mais do que o pecado da idolatria. Pastor, o que é a idolatria? Idolatria é tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus. O seu trabalho pode ser uma idolatria. O seu dinheiro pode ser uma idolatria. O seu filho pode se tornar uma idolatria. O seu marido ou a sua esposa podem se tornar uma idolatria. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que ocupa tempo no nosso coração, dedicação na nossa alma, que a gente inclina a nossa vida, o celular, as redes sociais. Tem tantas coisas que a gente pode enumerar aqui como idolatria, séries e um tanto de coisa. E eu preciso te alertar que se você abandonou a Deus, inclinando o seu coração para esse tipo de coisas, não há nada, irmãos, não há nada pior do que o pecado da idolatria, porque aquilo se colocou
na frente de Deus. Aquilo tomou o lugar de Deus no seu coração. E eu preciso te dizer, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se Deus está sentindo que você Ele vai fechar os céus. Eu estou pregando para a gente aqui, irmãos, que estão caminhando com os céus fechados. Eu estou pregando aqui para a gente que está vindo na igreja há muitos e muitos anos, e os céus estão fechados. Eu estou pregando aqui para a gente que está caminhando e caminhando e caminhando e nada acontece. Aí você olha para cima e fala assim, parece que eu estou servindo a um Deus morto que não responde às minhas orações. Não, os céus estão fechados sobre você por causa da idolatria do seu coração. Os céus só se fecham para aqueles que são idólatras e deixaram de servir ao Deus Todo-Poderoso. Essa é uma palavra dura. Mas se o seu coração se voltar para Israel, para o Deus de Israel, automaticamente Ele está pronto para acolher sua vida. Muitas coisas não acontecem na sua vida e na minha vida por causa das idolatrias do nosso coração. Irmãos, somos facilmente induzidos. Eu falei hoje na classe dos líderes que eu fico... Ontem o Fluminense me fez raiva. E meu coração, irmãos, eu vim para a igreja orar. Denilson pegou o teclado aqui, eu estava aqui orando. Eu falei assim, eu preciso orar porque o Fluminense não vai tirar minha bênção hoje. Eu fui para casa, irmãos. Na hora que eu estava saindo aqui da igreja, lá na televisão do Negão, eu vi o gol, falei assim, opa, está tudo sob controle. Mas que raiva que aquele time fez. Eu não xingo não, tá, irmãos? Mas eu fico pensando, como é que um time mexe tanto com as nossas emoções assim? Como é que um jogo mexe tanto com o nosso interior assim? Como é que um time de futebol, irmão, que hoje ganha, mas amanhã está fazendo raiva em você? Vocês preparam que alguém aí ganhou do Chelsea, mas amanhã vai fazer raiva em você. Esse time de futebol, irmãos, ele mexe com a nossa alma. E eu fico pensando, sondando o meu coração, será que Jesus mexe com as minhas emoções igual um jogo mexe? Será que meu coração está tão voltado para Cristo assim? Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha adoração, Ele é a motivação da minha alma. Eu amo Ele enquanto eu viver, eu me apresentarei perante Ele, porque Ele é o Deus da minha face, o Deus da minha salvação. Ele é o Senhor da minha vida. O futebol é bom, as coisas são boas, mas isso aí é só um detalhe para mim, porque eu amo, eu venero, eu me prostro, eu me rendo diante do Deus de Israel, diante do Senhor dos senhores. Irmãos, muitas das vezes você está sendo fracassado, os céus estão fechados sobre a sua vida por causa do pecado, e Deus não negocia com isso. Extermine o pecado, abra mão do pecado, e Deus, você vai começar a ver a mão de Deus sobre a sua vida. Então aqui está tudo envolvido, é um misto de situações, onde o povo estava na idolatria, e Elias aparece liberando uma palavra dizendo, não haverá chuva, os céus vão fechar. Mas nesse tempo, irmãos, que Elias está desafiando Baal, Deus agora vai propor para Elias sair daquele lugar, porque realmente os céus vão fechar. Olha o versículo 2. Diz assim, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, retira-te daqui e vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Verso 4, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Irmãos, diante dessa palavra, Deus agora envia Elias para o Querite. Aonde é o Querite? É um ribeiro, uma região que passava água. Aí ele falou assim, não haverá chuva, mas eu vou mandar você para um lugar que eu vou cuidar de você. Os céus estarão fechados, mas o cenário está todo preparado para Deus cuidar da sua vida. Tem alguém ali atrás que entendeu isso que eu estou falando. Deus vai te mandar para o Querite, não é para você ficar sozinho no deserto.
uma região sozinho, uma região onde ninguém está te vendo, Deus vai te mandar para o Querite para cuidar de você. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus vai te mandar para o Querite para cuidar de você. Querite é o lugar onde Deus vai treinar Elias a sós com eles. Irmãos, eu vou dizer para você, Elias aparece na cena e diz: eu estou dizendo que não vai chover. Aí Elias sai de cena do mesmo jeito que ele chegou, porque agora Deus mandou ele para o deserto. Do mesmo jeito que ele chega, ele sai. E tem momentos na minha vida e na sua vida que Deus vai nos levar a sós para trabalhar em nós. Por que Deus está te levando a sós muitas das vezes? Para trabalhar em você. Porque antes dele trabalhar através de você, ele vai trabalhar em você. Antes de Deus fazer milagres na sua vida, usar a sua vida, derramar a graça dele sobre a sua vida, ele vai trabalhar no interior do seu coração. Então, esse lugar que Deus leva Elias é como se fosse um esconderijo que Deus preparou para ele ficar guardado. Se você vê Lucas capítulo 1, versículo 80, diz assim: o menino crescia e se fortalecia, e ficou no deserto até os dias de apresentar a Israel. De quem que está falando? De João Batista. Está dizendo que ele se fortalecia e crescia, e ele ficou no deserto até os dias de se apresentar a Israel. Ou seja, João Batista ficou escondido até o dia de Deus mostrar a ele o que ele ia fazer. Então não fica triste com o deserto não, o deserto é pedagógico. O que é isso, pastor? O deserto é para te ensinar. O lugar você estar sozinho é para tratar no seu coração. Se você ler Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18, Paulo vai dizer assim: eu fui para o deserto da Arábia e fiquei lá 3 anos, antes de apresentar em Jerusalém. O que ele está dizendo? Antes de Paulo ser usado sobrenaturalmente por Deus, para onde que ele foi? Para o deserto da Arábia. Então, guarde isso no seu coração. Antes de Deus te usar de forma sobrenatural, Ele vai te conduzir ao deserto. Lembra de Jesus? 40 dias para ser tentado por diabo. Depois começa o ministério. É isso que acontece. Nós vamos para o Querite para ficar escondidos. Querite é um lugar que Deus te esconde para forjar o seu caráter. Ninguém está te vendo no Querite. É só você e Deus. Querite é tempo na minha vida e na sua vida, irmãos, que os amigos somem tudo. O Querite é tempo na minha vida e na sua vida que nem aniversário você é convidado para ir. Querite é tempo na minha vida e na sua vida que tudo que você faz parece que ninguém está ali te vendo. Querite representa um tempo na minha vida e na sua vida que, embora você esteja, parece que não esteja. O Querite na sua vida e na minha vida é um lugar que Deus te coloca debaixo das suas asas. Você está lá. O cuidado de Deus está lá. A provisão de Deus está lá. O amor de Deus está lá. A bondade de Deus está lá. Mas não parece que não tem ninguém lá te vendo. Mas é o Querite. Mas sabe o que eu gosto do Querite? Deus tem o Querite, irmãos, não só para trabalhar em você, mas para te revelar que toda a provisão e todo o sustento que você precisa vem dele. O Querite na nossa vida é para Deus te revelar que o pão que você come é Ele que provê, que a água que você bebe é Ele que está permitindo ela passar lá, que o corvo, como animal impuro, que não pode estar nem pegando um pedaço de carne, ele traz no bico para te alimentar, traz
na pata para te alimentar. Eu não sei como é que o corvo faz. É um animal que come só carniça. Agora ele pega de Jeová carne fresca e vem trazer. Sabe por quê? Você está no lugar que Deus mandou você ir, e é nesse lugar que Deus vai te sustentar. Levanta a mão que eu vou liberar essa palavra. Se você está no querite de Deus, pode ficar tranquilo, Deus vai te sustentar nesse lugar. Ele vai te sustentar com as correntes que estão vindo das águas. Ele vai te sustentar com o pão que o corvo vai trazer. Ele vai te sustentar com a carne que o corvo vai trazer. Mas entenda, a provisão não vem do homem, a provisão vem de Deus para a sua vida, e isso vai fazer você depender dele. Querite na nossa vida nos mostra o tão dependentes somos de Deus, onde você olha para o lado e para o outro, não tem ninguém influente, não tem ninguém para pedir ajuda, não tem ninguém para resolver a sua situação. Você está ali naquele mesmo lugar, dependendo que Deus naquela certa hora mande o corvo trazer alimento para você se alimentar, porque se o corvo não vier, você vai morrer. Você acha que algum dia da vida de Elias ele ficou com fome nesses dias? Claro que não. Irmão, se você está nas mãos do Senhor, fique tranquilo, Ele está cuidando de você nesse querite. Fique tranquilo que se Deus mandou ir para lá, Ele vai cuidar de você. Irmão, corvo era um animal impuro pela lei. Agora pensa, um instrumento que Deus usa, menos esperado, que a gente não estava preparado para ver. Deus podia usar todos os outros. Mas ele fala assim, eu vou mandar o corvo, porque o corvo tem a menor possibilidade. E são nas menores possibilidades que Deus envia o recurso, o maná, o sustento, a bênção, aleluia. Deus está falando para alguém aqui nessa noite, se você está no querite de Deus, pode ficar tranquilo, Ele vai cuidar de você. Me ajude a pregar e fala para alguém que está aí do seu lado, Deus vai cuidar de você nesse querite. Os céus fecharam, as situações não estão favoráveis, mas Deus manda ele para o querite. Ele vai para o querite e lá o milagre está acontecendo. Pensa só, irmão, que cena maravilhosa. Todas as manhãs e toda tarde, pão e carne fresquinha para Elias comer. Que coisa gostosa, até eu queria comer um pedaço. E Elias está lá, vivendo esse momento. Só que também tem problema nisso. Olha o texto, versículo 5. Foi, pois, segundo a palavra do Senhor, retirou-se junto ao Querite, a torrente de Querite, fronteira Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Agora pensa, Deus manda ele para lá, para se alimentar, e a torrente vai secar. Por que vai secar? Não é Deus que está provendo? Não é o sobrenatural que ele está vivendo? Não é vindo do céu o seu sustento? Sobrenatural não está acontecendo? Por que seca? Porque tem muitas das vezes, irmãos, Deus deseja nos mudar de lugar. E a torrente do Querite seca, que chegou o tempo dele sair do Querite. Agora ele tem para outro lugar. Qual lugar? Sarepta. Aí ele fala assim, aí o verso seguinte vai dizer, agora você vai sair daí, de onde você está, porque o ribeiro secou, uma provisão celestial secou, algo sobrenatural secou. Nós precisamos, como cristãos, aprender quando o Querite vai secar. Porque, irmãos, talvez você está vivendo coisas sobrenaturais, mas não é de coisas sobrenaturais que vive o cristão. É também de coisas naturais. Aí Deus fala com ele, sai desse lugar e vai a Sarepta de Sidom, porque lá tem uma viúva que eu ordenei para ela, que ela te sustente. Irmãos, agora esse homem, presta atenção, ele todas as manhãs e à noite recebendo carne e pão, bebendo da água fresquinha que descia naquele córrego, coisa maravilhosa, vivendo do sobrenatural. Aí Deus fala assim, eu vou secar essa fonte para te levar a outro lugar. Aí ele vai para Sarepta, chega lá, ele encontra uma viúva. Quem está aqui comigo? Ele encontra uma viúva que estava catando lenha. Ele fala assim, Deus mandou eu para cá. Estou só contando a história rapidamente. Deus mandou eu para cá. O que você está pegando aí? Eu estou pegando lenha porque eu tenho um pouquinho de farinha só. Eu estou catando uns cavaquinhos, vou fazer um pão para eu e meu filho comer. E nós dois vamos comer e depois vamos morrer.
porque é só isso que nós temos. Irmãos, agora pensa, Deus tira ele do sobrenatural e leva para a casa da viúva que está com um pouquinho de farinha e está prestes a morrer porque estava escasso o negócio. A minha pergunta para você é: por quem você prefere ser alimentado? Pelos corvos ou pela viúva? Isso aí você pode responder no seu coração. Mas eu, pastor, prefiro ser alimentado pelos corvos. Por quê? Coisa sobrenatural. Tem as suas dificuldades também. Mas viver do sobrenatural é bom demais. Mas tem dia que Deus tira a gente do sobrenatural e manda a gente ir para o natural. Talvez, irmãos, aquilo que você precisa, a bênção que você precisa, está nas pessoas que estão perto de você. Eu ordenei a viúva que te sustente. Aí ele chega lá, o negócio estava feio. Eu vim para cá para morrer junto. Aí fala assim: pega a farinha. Eu estou liberando uma palavra agora. Não vai acabar a farinha na sua casa. O azeite na botija não vai parar. Deus me trouxe aqui não só para ser alimentado, mas para cuidar de você. E desde aquele dia em diante não acabou a farinha. A bênção de Deus estava na casa daquela mulher. Deus vai te tirar de lugares e você vai entrar em outros lugares para entender. Irmãos, eu não sei se você quer viver no sobrenatural ou no natural, mas essas são as duas formas que Deus usa para cuidar de nós. Depois tem uma situação com o filho, não vou entrar nisso. Chega o tempo então de Elias, nesse tempo todo, se apresentar diante de Acabe. 1 Reis capítulo 18. Ele vai agora se apresentar diante de Acabe, porque tem um propósito nisso. Depois de 3 anos, irmãos, ele se apresenta. 1 Reis capítulo 18, versículo 18. Versículo 17. Diz assim o texto: vendo, disse: és tu o perturbador de Israel? Olha só o que Acabe está falando para Elias. Você que está nos perturbando, ou seja, você que veio trazer maldição para a nossa terra, você que veio para tribular o nosso coração. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Olha o verso 19: agora pois manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Qual que é o desafio de Elias aqui diante de Acabe? Eu quero fazer um desafio. Você está achando que é eu que sou o causador de todo esse problema? O problema está em vocês. Vocês abandonaram Deus, vocês estão na idolatria, vocês estão no pecado. Vocês estão vivendo longe do Senhor. E Deus me enviou aqui agora para fazer um desafio. 450 profetas de um lado, 400 de outro. E o texto vai dizer, irmãos, que eles vão se reunir no Monte Carmelo. Traz lá todo mundo e a gente vai fazer um desafio. Qual é o desafio? O Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Vocês vão clamar ao Deus Baal. Se Baal mandar fogo do céu, ele é o Deus verdadeiro. Mas eu vou clamar ao meu Deus. E se Jeová é o Deus Todo-Poderoso, ele vai mandar fogo. Eles reúnem, irmãos. Começam os profetas de Baal, 850 homens reunidos naquele lugar. Eles começam a se cortar, clamar de manhã até o meio-dia, clamando: Baal nos responde, Baal nos responde, Baal manda fogo, Baal faça isso, aqui está o altar e a gente quer que Baal manda fogo. E sabe o que diz o texto? Depois você lê em casa, que não dá tempo de entrar em tudo aqui. Mas o texto vai dizer que Elias chegou a zombar deles. Grite mais alto. Talvez Baal está dormindo. Talvez Baal está de férias. Talvez Baal está tirando um cochilo. Talvez Baal não pode ouvir vocês. Então Elias faz uma coisa naquele dia. Antes de clamar ao Deus de Israel, Elias pega aquele altar que estava em ruínas, ele prepara todo o altar, reconstrói aquele altar, coloca todas as pedras no seu devido lugar, enche de água. Presta atenção, o que estava mais em falta naquele tempo? Água. Agora Elias vai encher o altar de água, vai gastar água ainda. Enche o altar de água, coloca o holocausto, e Elias vai fazer uma oração tão simples, irmãos. Mostra, Senhor,
para todo Israel que tu és Senhor. E assim que Elias acaba a oração, o texto diz que veio fogo do céu e queimou o holocausto. Sabe o que o texto diz? Que todo Israel gritou: só o Senhor é Deus. Agora a gente está vendo que Elias é homem de Deus. Agora a gente está vendo que Baal não presta. Agora a gente está vendo que Baal não vale nada. Agora a gente está vendo que a gente estava agarrado numa idolatria cega. Só o Senhor é Deus. Todo aquele povo glorificou o nome do Senhor. Porque os céus estão fechados? Porque Deus estava vendo que a adoração estava indo para outro. A adoração estava se voltando para outro. Deus fecha os céus para dizer: esse povo vai voltar a mim. Aí, irmãos, que eu acho interessante, Elias leva todos os profetas e mata todo mundo, segundo a palavra de Deus. Ele vai matar todos os profetas. Israel está glorificando o nome do Senhor. E agora tem mais um problema. Qual é o problema? Ainda não choveu. E nós estamos precisando de chuva, porque o Deus de Israel respondeu com fogo. Mas agora precisa chover. Olha comigo, versículo 41, 1 Reis 18, 41. Diz assim o texto: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Irmãos, 3 anos e meio sem chover nada. Agora ele está fazendo um convite. Depois que ele venceu, que ele provou para Israel inteiro que só Jeová era Senhor, só Deus era o Senhor, que o povo estava na idolatria. Aí ele vai declarar: subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O texto vai dizer no verso 42 que ele vai colocar o rosto dele entre os joelhos. Na posição aqui, os historiadores vão dizer que ele estava na posição da mulher, da luz. O que Elias está fazendo aqui? Elias está dizendo aqui agora, ou fazendo aqui agora? Gerando chuva. Numa posição de dar luz. Aí o verso 43 diz: e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Elias subiu, olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: vai e volta por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, verso 44, como a palma da mão do homem. Então ele disse: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento. E o que aconteceu? E caiu grande chuva. Acabe subiu o carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Sabe o que aconteceu aqui? Agora está preparado para o céu se abrirem. Aleluia. Eu estou pregando para você aqui nessa noite que entrou aqui, os céus estão fechados. Mas se você eliminar a idolatria do seu coração, meu irmão, eu vou profetizar essa palavra: os céus irão se abrir sobre a sua vida. Aleluia. Eu creio nisso em nome de Jesus. Tem alguém aqui que crê comigo? Se a idolatria sair, o céu se abre. Se numa igreja, irmão, não tem idolatria, se tem um povo fiel que adora o único Deus verdadeiro, os céus vão se abrir. Ele estava lá: eu não estou vendo nada. Vai 7 vezes, exercício de fé. Eu chego no cume no monte, olho para lá, não tem nada, volta para cá. Não tem nada, volta lá 7 vezes. Aí ele chega lá na ponta de novo: você está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. O que é isso? Deus está falando: exercício de fé. Continue caminhando. Você veio no primeiro dia, não aconteceu. Você veio no segundo dia, não aconteceu. Você veio no terceiro dia, não aconteceu. Mas eu vou liberar a palavra. Vai eliminando os deuses, vai tirando a idolatria, vai arrancando o pecado. Os céus vão se abrir. Somente uma nuvem do tamanho da mão de um homem apareceu no céu. Então Elias vai declarar: a chuva virá.
Eu quero profetizar isso aqui na sua vida. Virá a chuva de Deus sobre a Igreja Batista Reviver. Virá a chuva de Deus sobre esse povo. Virá a chuva de Deus sobre a sua empresa. Virá a chuva de Deus sobre o seu comércio. Virá a chuva de Deus sobre a sua casa. Arranque tudo de lá. E a chuva é com Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Levante as suas mãos, porque eu quero profetizar.